Para vocês terem uma ideia, desde os 12 anos de idade, hoje eu tô com 49. Então, e tô aprendendo ainda. A gente começou fazendo taipa, hoje a gente faz casa assim, de pedra assim. Essa é a popular taipa. Taipa bruta. Taipa que os antigos faziam, né? E nós aí aprendi com meu pai e temos tocando. Porque antigamente se fala que as taipas grandes que tem nos campos das fazendas é o pessoal da nossa cor aqui, né? Os nossos descendentes africanos, que eram como os escravos, né? Eu acredito que eram eles que puxavam as pedras com as eslitas, ou com carroças, ou com bois, sei lá. Então isso eu acredito que nasceu dos escravos, né? Do povo de cor aí, da nossa cor aí. Tenho orgulho da minha cor, inclusive, né? Uma cor assim que infelizmente ainda hoje muitos discriminam. Era uma rua, né, que subia, ia em direção ao IP, e essa rua também chamavam a Rua dos Negros, né, porque a maioria vivia nessa rua ali. Hoje essa rua ela está dentro do bairro Aparecida, né. Eles comentavam, né, que essa rua tinha esse nome, né, porque a maioria vivia por ali. Porque realmente eu nunca tinha ouvido falar, né, da origem do negro na nossa cidade, né, porque a nossa cidade, a historiografia dela toda é do colonizador italiano, né. No começo senti um pouco de medo, porque se realmente eu não, né, eu comecei a pesquisar nos livros, né, que tinha a história de Antônio Prado, e nos livros da historiografia de Antônio Prado, realmente, assim, eu não tinha nada específico, né, a não ser uma pequena citação em um deles, mas nada assim demais. E aí eu disse, nossa, onde eu vou procurar? Né? Então eu comecei entrevistando, né, as pessoas de mais idade, as pessoas da cidade que têm mais contato com uma época mais remota da nossa cidade, e com alguns descendentes desses negros, né? E aí eu fui traçando algumas coisas, né? Fui traçando um caminho ali. A minha origem é italiana, né? Os meus avós, tanto da parte materna quanto paterna, são imigrantes italianos, né? Aqui a gente se encontra na Escola Estadual de Ensino Médio Santana. É uma escola de campo, ela é localizada a uns 18 quilômetros da sede do município de Antônio Prado. Eu moro na linha Gomercindo, né, na Capela Santo Antônio. Aqui é bem interior. Captel, ele era um ponto, né, que os imigrantes italianos eles construíram. Tem vários captéis no nosso município. É um ponto de oração, né? É onde eles constroem uma casinha, tem um santo, né, ou uma santa. Esse é de Santa Bárbara. É a protetora contra os temporais, né? O Centro Histórico de Antônio Prado é o centro que foi tombado, né, pelo IPHAN. Nesse centro histórico a gente encontra um conjunto de casas, né, que foram construídas no período da colonização italiana. Então o italiano construiu as suas casas ali nos arredores da praça, né, a gente tem a igreja matriz, a praça e os arredores, né, as construções desses primeiros italianos que vieram para cá. A história do negro sempre foi muito apagada, né? A escravidão é algo que foi muito apagado, né? E no Rio Grande do Sul, assim, pelas pesquisas que a gente tem, a escravidão era algo bem presente também. Apesar de a gente não falar muito, mas o negro nas fazendas ele tinha um trabalho muito árduo,
principalmente nas charqueadas, né? Nas charqueadas o trabalho era muito pesado. E esses negros, assim, pelo que eu fui puxando, né, para Antônio Prado, pelos relatos que eu recebi, assim, das entrevistas que eu fiz, aquela região mais da parte dos campos de cima da serra, né, parte ali de Ipê para Vacaria, né, toda a parte ali de Vacaria e mais adiante, se tinha muitas fazendas ali. E com certeza tinham escravos também em algumas dessas fazendas, e se não escravos, tinham os negros que trabalhavam ali, né. E Antônio Prado, ela foi colonizada a partir de 1886, né? E a escravidão, a abolição da escravidão, ela só veio em 1888. Então, Antônio Prado já tinha uma caminhada, né? Já fazia uns 2 anos, pelo menos, que, né, já tinha o italiano aqui, né? E aí, quando acontece a abolição ali da escravatura, muitos desses negros que estavam nessas fazendas ali de Vacaria, daquela região do Ipê, indo para Vacaria, acabaram vindo para Antônio Prado, né? Porque Antônio Prado, como era o início, né, da cidade, oferecia muitos postos de trabalho também, né? Nesse período, assim, Antônio Prado tinha serrarias, tinha ferrarias, né? Muitos armazéns, né? Açougues, né? E aí esses negros, muitos deles trabalhavam nessas funções, muitos deles também foram trabalhar na abertura de estradas dos trens. E alguns foram mais para o interior, né? Trabalhando mais na parte de roçadas, né? Abertura de roças, né? Na construção de taipas, né? Porque o imigrante italiano, quando chegou, ele comprou a sua propriedade, e para cercar a sua propriedade, né, no período se usava muito da taipa, né, a construção de muros de pedra, né. Se a gente andar pelo interior de Antônio Prado, a gente ainda vai ver muitas dessas taipas ainda intactas, existentes, né, ainda ali. E então muitas dessas taipas eram provavelmente construídas por eles, né. Na colônia e no campo, eles faziam já eles se beneficiavam do que a natureza proporcionava. E hoje a gente, claro que antigamente os escravos eles não tinham salário para isso. E hoje, graças a Deus, pela lei ter mudado e ter esse valor, muitas pessoas, graças a Deus, dão valor para esse trabalho. Então hoje a gente vive, o sustento nosso é extraído daí, da pedra. Esse aqui é o meu ajudante, o Paulo, né? Então a gente cavoca, faz essa base aqui, sabe? Para ela poder ter uma estrutura, para ela poder ter uma sustentação. E a gente procura colocar sempre as pedras mais grandes embaixo, né? Uma para a questão de fazer menos força e outra que também dá estrutura para o muro. Dá estrutura para a taipa. Tem que ir cruzando, tem que ir amarrando elas que também, que nem aqui, ó, tipo aqui, ó, é um quebra-cabeça, né? Não enriquece, mas eu vou dizer que é uma riqueza assim, por causa que isso aqui é uma coisa que fica, né? Aí vai ficar alguém que vai dizer assim, ó, ficou o trabalho, foi o fulano que fez, foi aquela pessoa que fez, aquela pessoa. Então é um trabalho que nunca mais se acaba, né? A nossa região, geograficamente falando, aqui a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, onde se intitula como a região de colonização italiana, ela era uma região de terras devolutas. Então Caxias, toda a região, né, o que hoje é Bento, Barbosa, Flores da Cunha, Antônio Prado e adjacências dos municípios que são limites aqui, eram essas terras devolutas, habitadas por indígenas, mas que se arquiteta um projeto de atração de imigrantes europeus para trabalharem e para produzirem uma economia dinâmica absolutamente ao contrário do que haviam nas terras lusas, né? Que era do latifúndio, da monocultura, voltada à agroexportação e do trabalho escravizado. O que na nossa região vai se desenvolver
vai ser a policultura, no minifúndio, em pequenas colônias de terra, com o trabalho livre voltado ao comércio, o que dinamiza a economia. As cidades do entorno, né, especialmente as cidades dos campos de cima da serra, eram cidades com a presença de mão de obra escravizada. A lei de terras, ela proibia que nas cidades de colonização, as colônias de imigração italiana, de que nelas houvesse a mão de obra escravizada. Esses europeus que vieram para a antiga região de colonização italiana não tinham na sua verve a escravização. A região norte da Itália, né, que é a região de origem dos antepassados de muitas das pessoas que vivem na nossa região, elas não se deparavam com a escravização. Elas não tinham esse hábito, esse costume, né, essa estrutura de pensamento. A opção que o Estado imperial brasileiro faz, que é da política do embranquecimento, que é de atrair imigrantes para a mão de obra livre, mas para embranquecer o Brasil, o que à época, nessa concepção eugenista de sociedade, vai ser o que o Império vai desenvolver, ao mesmo tempo esquecendo dos afrodescendentes, dos africanos escravizados que viviam nos campos de cima da serra. Era bem difícil em alguns momentos chegar e dizer, olha, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o negro em Antônio Prado. E muitas pessoas ficavam assim, como assim, né? O negro, mas é o italiano? Há uma invisibilidade, né, do ponto de vista das fontes. Eu lembro que quando eu fiz a minha graduação, uma das principais justificativas para os poucos estudos sobre a presença negra na região é que não haviam fontes. E a época, hoje a gente avançou muito na produção sobre o que é fonte para um trabalho histórico, né? A fonte não é necessariamente o documento escrito, né, um documento oficial, mas o jornal, os relatos orais, roupas, as fotos são fontes que permitem nós estudarmos determinado processo histórico. A minha origem biológica é negra e indígena, provavelmente do interior de São Francisco. Minha mãe adotiva, ela é casada com um neto de imigrantes ítalo-descendentes, né? Ele é ítalo-descendente, e em razão disso o meu carenhato. Então eu costumo dizer que eu sou um preto gringo ou um gringo preto nessa questão afetiva. Esse trabalho aqui eu aprendi com meu pai, né? E o meu pai já sentava pedra, já fazia isso aqui. Como ele trabalhava na colônia, tudo, ele trouxe já, né? Ele levava nós junto quando de manhã a gente estudava, de tarde daí ele levava nós junto no trabalho para botar as pedrinhas enchendo no meio, que é, no caso, essas pedrinhas que eu coloquei aqui, ó, essas mais pequenas assim, né? E ensinava nós encaixar as pedrinhas dentro, que tem também um segredo dentro aqui para firmar a taipa, não é só jogar a pedra ali dentro, né? O meu pai é bem moreno mesmo, né? Então eu tenho uma cruz aqui, né, no sangue português, italiano e afrodescendente. Sentava, tomava chimarrão no final de tarde com ele. E justamente nesses momentos aí é que eu conversava com ele, né? E perguntava várias vezes. Eu perguntei, não foi só uma vez nem duas. Pai, quem foi esse, quem foi aquele, meu bisavô, minha bisavó, da parte do senhor, eu quero conhecer. Mas assim, de avós dele, ele não falava muito porque ele dizia que era muito sofrido. Então eles não gostavam de lembrar, né? Porque ele disse que se começasse a lembrar ou falar, gerava até uma raiva, né? Então era uma coisa que ele não queria ter, né? Uma coisa que ele não queria carregar com ele. Pelos relatos assim das pessoas descendentes desses, né, desses negros, me contavam assim, né, que o pai, o avô, né, trabalhou construindo as taipas, os trilhos, né, as estradas de trem. Outra coisa que me chamou bastante atenção assim nos relatos é da questão das parteiras, né, e das benzedeiras, né. Me colocaram assim que muitas delas trabalhavam como parteiras, né, que era uma função, eu digo, muito importante nesse período, porque não se tinha médicos, né, os partos eram feitos em casa.
Então, muitas delas também trabalhavam como parteiras, como benzedeiras, né? Também foi bastante citado a questão das benzedeiras. E num dos relatos, me recordo que a pessoa me disse que as mulheres negras também trabalhavam muito como lavandeiras, né? Lavar as roupas das pessoas mais abastadas, assim, da cidade, né? Davam as roupas para elas lavavam e depois entregavam, né? Limpinhas, né? Em casa. A construção da estrada de ferro, ela está na mão dos afrodescendentes. Né? Antes, inclusive, da nossa região ser povoada pelos imigrantes europeus, nós tínhamos os indígenas que aqui viviam e os tropeiros que passavam por aqui. Haviam rotas, haviam picadas em que esses tropeiros vinham da região central e iam para a região das vacarias. Né? Então, existem vários relatos, inclusive, sobre isso. O senhor Golim, né? Ele era um dos maiores empreendedores, assim, né? Pelo que eu conheço, assim, um pouco da cidade, da época, né? Porque ele tinha serraria, ele tinha ferraria, ele tinha armazém, moinho, né? Açougue. Eu não me recordo quem das entrevistadas, mas alguém me disse que ele tinha mais de 200 funcionários, né? Chegou um período que ele tinha mais de 200 funcionários. E dentre esses, muitos eram negros, né? E esses negros que chegaram ali no início da colonização, né? Que auxiliaram na parte mais da construção mesmo, né? Questão, assim, salarial também é uma questão que me chamou a atenção dos relatos que eu recebi, é que os salários eram realmente muito baixos, né? E muitas vezes era apenas em troca de comida, roupa, moradia, né? E a Rua dos Negros, né, que você falou aqui, Antônio Prado, olha aqui também, ó, Irmãos Golins, né, onde tinha toda a parte do empreendimento. E aqui, então, na divisa entre Antônio Prado e Vacaria, que está aqui descrito, ó, aqui, então, era a extensão do bairro dos Golins, né? Aqui que hoje seria o bairro Aparecida. Que me foi passado é que eles tiveram 2 pontos quando eles chegaram aqui na cidade, 2 pontos assim que eles se estabeleceram, né? Na parte ali dos fundos da rua do Adílis Ampessan, que eu chamo de antiga pedreira ali, né? Naquela parte atrás do Colégio Irmão Irineu. E esses é interessante porque esses que moravam ali nessa região, as pessoas, né, os moradores, chamavam eles de negros da praça, né, porque eles viviam mais aqui no centro. E outro ponto bem marcante, assim, que eles se estabeleceram é na antiga estrada que ia para o IP, né, que ligava o IP a Antônio Prado. E ainda hoje, nessa região que eles chegaram primeiramente, que é aquela ali no bairro Aparecida hoje, né, que era a antiga Rua dos Negros que chamavam, né. Hoje ainda tem uma concentração maior, eu digo, de pessoas ali, né? Sim, eles comentavam, né, que essa rua tinha esse nome, né? Porque a maioria vivia por ali. Só que o senhor pega do campo para cima já é bairro Aparecida, né? Então, mas sempre foi ali nosso lugar, ali. Bairro Aparecida, que eles chamam. Não, eu aprendi trabalhando com os mais velhos, o tempo que eles batiam ainda soco, assim, os calceteiros velhos. Eu era servente deles, né? Aí depois eu praticando, fui indo, até peguei o jeito. Me criei aqui, mas que eu nasci ali no IP aqui. E me criei aqui em Antônio Prado. Acho que é a primeira vila aqui que tem aí. Que vai pra Vacaria aí. Vinha esse gaúcho, sabe? A cavalo, sabe, assim. E vem ainda, né? Eu trabalhei mais na pintura, sou pintor, né? E a maior parte aqui é moreno. Moreno, italiano, sabe, assim, tudo. Misturado, o senhor sabe.
as professoras dessa época viviam, né, nos morros catando as crianças para vir para a escola, né? Que eles não frequentavam a escola, né? Eles ajudavam bastante a família, né, no sustento, né? Então eles trabalhavam, então eram poucos que frequentavam a escola. Assim como o italiano também, né? Nessa época não frequentavam muito a escola, trabalhavam mais, né, para o sustento, principalmente os que moravam no interior, né? Os imigrantes, esse período, quem trabalhava mais no interior não tinha muita oportunidade, né, do estudo. Eu lembro assim de uma figura muito citada também, que chamavam ela, eu não sei o nome exato dela, né? Talvez seja um apelido. Eu não consegui procurar mais, né? Eu não adentrei muito nessa parte, mas tinha uma pessoa que chamavam ela de Negra Uga. E essa Negra Uga, ela promovia muitos bailes. Ela tinha, acho que eu identifico como uma casa de bailes, assim, né? Porque ela fazia, as pessoas me diziam, ela fazia muitos bailes. Em alguns períodos, né, tinha uns dias que era só para os negros. Era uma noite que era só o baile só para os negros. Outra que era só para os italianos. E tinha noites que era misto, que podia ir tanto negro quanto italiano. Porque o negro não se envolveu muito na questão política, né, da cidade. Mas se tem relatos assim de que muitos deles participaram da Revolução Federalista, né, desse período, que nesse período aí a gente tinha 1923, por aí, tinha a Revolução Federalista, né, e muitos desses negros participaram do que chamavam na época de corpo de provisórios, né, os pés no chão. E aí esse Negro Jacinto, que era aqui do nosso município, me foi citado como sendo um dos que participavam dessa revolução, e ele era um dos degoladores, né? Conta-se que ele teria degolado muitos dos inimigos, né, dentro dessa revolução. Ele foi medido assim como um negro alto, grande, né, forte, que as pessoas tinham medo dele, né? Ele causava um certo temor, assim, né? Aqui é a Rua Diles Ampessan, ó. Isso aí. E esse aqui é o que ligava e desligava as luzes de Antônio Prado. Olha só. Que legal. A família dele é descendente mora aí no bairro Aparecida. É moreno, bem gaúcho. O cavalo era do falecido Francilino, um cavalo pintado. Ele só acendia a luz e apagava. Da cidade, toda a cidade. Tinha 13 pontos para desligar. Ia lá na igrejinha, ia lá no cemitério, lá embaixo, no outro lado, lá 13. Daí tinha uma chave. Tantas fluorescentes e apagava aquele tanto. Depois ia indo. Muitas vezes, assim, nos relatos, eu observei, assim, a questão do temor. Eles tinham um certo medo, né, do negro. Era algo diferente, né, era outra etnia, né. Eu penso que esses imigrantes ítalo-descendentes, eles acabaram se deparando com essa estrutura que era escravocrata, que era racista, né? Temos a abolição da escravatura em 88, mas o racismo estruturante ele se mantém na sociedade brasileira, né? Então, os imigrantes eles acabam se adaptando. E aqui não é uma visão maniqueísta de achar que é melhor ou pior. Eu, às vezes, sou criticado por ter uma visão de ter uma opinião de que eu não gosto que se diga que Caxias ou que as cidades de imigração europeia são mais racistas do que as demais, porque me parece que isso desresponsabiliza, né, ou invisibiliza uma questão estruturante do Brasil, que é o racismo. O racismo está presente em Caxias, em Antônio Prado, em Salvador, em Aracaju, na Serra Talhada, no sertão nordestino ou em qualquer lugar, porque é uma questão estruturante. É lógico que uma cidade de maioria branca, talvez isso se evidencie mais.
Mas se nós formos para Salvador, em que a população é de quase 90% afrodescendente, nós temos números muito semelhantes. Por exemplo, a presença de médicos negros, proporcionalmente, ela é muito parecida. De políticos negros, né, de representação, então são elementos importantes. Hoje a gente observa um pouco mais, né, da questão do preconceito, né, tanto que se a gente for analisar pela questão da história da cidade toda em si, a gente sempre só cita o italiano, né? Não só na historiografia, mas a história em geral da cidade, né? Ela é muito marcada pelo italiano. Parece que tanto que o lema da cidade, né, a cidade mais italiana do Brasil, né? A obra que eu fiz foi o pórtico, juntamente com meus irmãos, né, para a prefeitura, para o município aqui, a entrada da cidade ali. E depois a gente fez também, né, nesse mesmo sistema, entradas de fazendas. O pórtico ele já foi feito com pedras, que nem essa aqui, pedra marroada daí, né? Marroada, pedra marroada que dizem, né? Essa aqui também, a pedra marroada que dizem, ó, essa aqui. Até na inauguração do pórtico ali deu uma certa frustração, sabe? Por causa que daí chamaram o prefeito, chamaram a construtora, e não chamaram nós, né? Que botemos a mão na obra ali, né? Mas, né? Como sempre a gente fica feliz porque eu passo ali e cada pessoa que a gente conhece, né? Lá fora ou aqui dentro da cidade, a gente diz assim, tem pessoas que aqui dentro da cidade não sabem que foi nós que construímos, que fizemos o pórtico ali, né? Esse é o pórtico. Esse é o pórtico. A entrada e o portal de entrada e de saída da cidade, né? Podia ter chamado, botar a última pedra ou ter ajudado, botar a mão na fita lá, pelo menos, né? Na inauguração. Mas não chamaram. Mas a gente fica feliz, mesma coisa, porque a gente passa ali, a gente sabe que a mão da gente que colocou em cada pedra daquela ali. Então, pelo que eu observo, assim, principalmente nas escolas que tem crianças, né, que são negras, né, e eles olham aquilo e dizem, olha, legal, tem uma história minha ali, né, tem uma outra história também, né. Essa aqui é a taipa antiga, também ela foi reformada no mesmo período que foi feito o pórtico. Mas ela é bem antiga essa taipa aqui. Essa aqui eu acredito que seja do tempo dos colonizadores italianos ainda, né? E foi reformada, né? Foi feita aí toda ela também. Isso aí. E agora eu tô vendo ela tá umas partes que tá caindo de novo aqui. Vamos ajeitar ela bem ajeitadinha aqui. É um quebra-cabeça, né? Mas é bom. Essa aqui é a capa, ó. Amarra toda ela. Aí, ó. Que tava caído aqui, tá no lugar de volta. Pronto. Isso aí. O letreiro diz assim: Benvenuti a Antônio Prado, né? E Benvenuti a Antônio Prado quer dizer bem-vindos a Antônio Prado. É isso aí, bem-vindo a Antônio Prado.